Na escuridão, onde os olhos da mente não encontram formas, há um chamado. Não é um som, mas uma corrente invisível, um peso que puxa a alma como o mar arrasta a costa sob o olhar da lua. O abismo não é um lugar físico, mas um estado do ser. Um espelho negro onde o ego treme e a verdade, despida, emerge. Quem nunca sentiu seu convite? Ele vem na dor que não tem nome, no silêncio que sufoca, na pergunta que rasga o peito. Quem sou eu, além do que carrego? O abismo é temido porque nos desarma. Ele rejeita as máscaras que usamos, os títulos que colecionamos, as histórias que inventamos para dar sentido ao caos. Nele, o tempo se curva, e a ilusão de que somos eternos se desfaz como névoa ao amanhecer. Mas o medo não é da alma, é do ego que se agarra à sua própria existência como um náufrago a destroços. A alma, porém, já conhece esse vazio. Ela já dançou em outros corpos, atravessou outros silêncios, navegou pelos ciclos da reencarnação, que são como ondas quebrando na praia do eterno. Cada vida é um instante, cada morte, um retorno ao que nunca partiu. Quando cessamos a fuga, o abismo fala. Não em palavras, mas em visões que florescem no coração. Um caminho de pedras sob a bruma. Um véu rasgado por um raio de luz. Uma árvore morta que ainda pulsa com vida. Ele sussurra perguntas que cortam. O que você segura, que não lhe pertence? O fardo do orgulho, as correntes do apego, as vozes alheias que ecoam em sua mente. O despertar espiritual nasce aqui, na ousadia de encarar o vazio e descobrir que ele não é estéril. O abismo é um portal, e atravessá-lo é lembrar quem somos além da carne, além do nome, além do efêmero. Esse chamado não é um fim, mas um início. Ele nos convida a soltar, a desaprender, a morrer para o que é falso. E nesse morrer, encontramos o eterno, a alma, silenciosa, sábia, intocada pelo ruído do mundo. O abismo sussurra, e sua verdade é clara. Você não é o que pensa, mas o que sente quando tudo se cala. No coração do abismo, o silêncio reina. Ele não é apenas a ausência de som, mas a presença do que foi esquecido, a voz primordial, que a alma reconhece, mas o ego teme. É um idioma sem palavras, tecido com os fios do eterno, que fala apenas àqueles que ousam ouvir. Quando nos entregamos a ele, sem resistência, sem o impulso de preencher o vazio com distrações, algo se transforma. A dor, que outrora era um grito preso na garganta, torna-se um guia. O vazio, que parecia um castigo, revela-se um santuário. O silêncio nos quebra, mas é na ruptura que nos encontramos. A dor é a chave do despertar. Ela não chega para punir, mas para fender as muralhas do eu. Cada ferida é uma rachadura por onde a luz da alma vaza, iluminando o que estava oculto. Nas dobras da reencarnação, carregamos cicatrizes de outras vidas, amores que se desfizeram como pó, promessas que o vento levou, sonhos que murcharam antes de florescer. Essas marcas não são pesos, são constelações, mapas gravados na pele da alma, guiando-nos ao propósito que atravessa todas as existências. O que buscamos, vida após vida? Não é a felicidade, essa miragem que o ego persegue, mas a verdade. E a verdade só se revela no silêncio. Sentar-se com o silêncio é um ato de coragem. É fechar os olhos e permitir que o mundo desmorone. É ouvir o pulsar do coração e perceber que ele não é apenas seu, mas um eco do cosmos, um ritmo que une o finito ao infinito. Nesse instante, o ego, tão barulhento, tão convencido de sua importância, começa a se dissolver. Ele é como uma sombra que se desfaz sob a luz. E o que permanece? A alma, vulnerável, mas inteira, despojada de suas armaduras. Ela não precisa de respostas, pois ela mesma é a resposta. O silêncio nos ensina a abraçar a impermanência. Tudo passa. O corpo que envelhece, as dores que nos moldam, as conquistas que o tempo apaga. Mas a alma permanece, viajante incansável, navegando por ciclos que não conhecem fim. Cada vida é uma lição, cada morte, uma pausa. No silêncio,
entendemos que o abismo não é um inimigo, mas um mestre. Ele é o espaço onde a alma se lembra de si mesma, onde o eterno sussurra: você já é o que procura. O ego é um véu, mas um véu astuto. Ele se veste com nossas memórias, nossos desejos, nossas vitórias e derrotas, e nos convence de que é quem somos. Constrói castelos de ilusão, frágeis como vidro, e nos faz crer que são eternos. No abismo, porém, não há espaço para mentiras. O abismo é um espelho, e nele o ego se vê como é, uma sombra passageira, um sopro que se dissipa na vastidão do eterno. Olhar para esse espelho é doloroso, mas é também libertador. Quem é o ego? Ele é a voz que reclama, que se vangloria, que teme o silêncio porque no silêncio não tem poder. Ele é o colecionador de nomes, de papéis, de máscaras que usamos para atravessar o mundo. Mas o abismo não se impressiona com títulos. Ele nos despoja, camada por camada, até que reste apenas a essência. E essa essência não é o que pensamos ser. O herói, o vítima, o sonhador. É algo mais profundo, algo que não cabe em palavras, mas que pulsa na quietude da alma. Na dança da reencarnação, o ego é o ator que troca de figurino a cada vida. Ele veste novos rostos, novas histórias, mas a alma, o espectador silencioso, permanece a mesma. Cada existência é uma chance de ver além do véu, de perceber que o ego é apenas uma ferramenta, não o mestre. Quando o encaramos no espelho, do abismo, ele se curva. Não é preciso destruí-lo, apenas reconhecê-lo. Ao vê-lo como ilusão, seu domínio se desfaz, e a alma, livre, respira. Olhar para o ego é um ato de humildade. É admitir que somos menores do que imaginávamos, mas também infinitamente maiores. Somos o pó que se forma e se desfaz, mas também a luz que nunca se apaga. O abismo nos ensina essa dualidade. Somos finitos na forma, mas eternos na essência. E nesse paradoxo encontramos paz. O ego, com seus medos e vaidades, é apenas uma onda na superfície do oceano. A alma é o oceano inteiro, profundo, intocado, eterno. O espelho do abismo reflete a verdade. Você não é o que possui, o que pensa, o que teme. Você é o que resta quando o ego se cala, quando o véu cai, quando o silêncio revela o que sempre esteve ali. O abismo nos ensina que nada permanece. Como um rio que corre sem jamais se deter, a vida flui, escapa, transforma-se. O corpo que habitamos envelhece, as memórias que guardamos desbotam, as coisas que amamos se desfazem como castelos, de areia sob a onda. O ego resiste, agarra-se ao que é tangível, mas o abismo sussurra uma verdade inevitável. A impermanência é a lei do mundo visível. E ao invés de temê-la, podemos dançar com ela. A impermanência é a respiração do universo. Cada instante é um nascimento e uma morte, um surgir e um dissolver. Olhe para a folha que cai, para a chama que tremula, para o rosto que muda com os anos. Tudo é transitório, tudo é passageiro. O ego sofre porque quer eternizar o que é finito. Mas a alma sabe que a verdadeira eternidade não está nas formas, mas no que as anima. A alma é o fio que atravessa o efêmero, o sopro que não se apaga, mesmo quando o corpo retorna ao pó. Na jornada da reencarnação, a impermanência é nossa mestra. Cada vida é uma nota numa melodia que não conhecemos por inteiro. Algumas notas são suaves, outras dissonantes, mas todas compõem a sinfonia da alma. Cada existência nos pede para soltar. Os apegos que nos prendem, as ilusões que nos cegam, os medos que nos paralisam. E, ao soltar, descobrimos que não perdemos nada. O que é essencial permanece, invisível, intocado, como uma luz que brilha além do véu do tempo. Dançar com a impermanência é abraçar o fluxo. É caminhar pelo abismo sem tentar segurar as paredes. É olhar para a dor e ver nela não um fim, mas uma transformação. É perceber que a morte não é o oposto da vida, mas seu complemento, como a noite que abraça o dia. No silêncio do abismo, a impermanência se revela não como perda, mas como liberdade.
Ela nos liberta do peso de querer ser permanentes, de carregar o que não nos pertence. Quando dançamos com a impermanência, o abismo se torna um palco. Nele, a alma gira, leve, despojada de suas correntes. Ela não teme o fim, porque sabe que não há fim. Há apenas o eterno, vestido de formas que vêm e vão, como estrelas que piscam na vastidão do céu. No abismo, a dor não é inimiga, mas um portal. Ela chega sem aviso, como uma tempestade que rasga o céu e nos obriga a parar. O ego a rejeita, chama-a de injusta, mas a alma a reconhece. A dor é uma mensageira, uma chama que queima o que é falso para revelar o que é eterno. Ela não vem para nos destruir, mas para nos abrir, para nos guiar ao âmago de quem somos. Cada ferida carrega uma história. Algumas são frescas, cortadas nesta vida. Outras, antigas, ecos de existências passadas que a alma ainda guarda. Na tapeçaria da reencarnação, a dor é o fio que costura nossas lições. Ela nos lembra dos amores que perdemos, das promessas que não cumprimos, dos sonhos que deixamos para trás. Mas essas memórias não são punições, são chaves. Elas nos apontam o caminho de volta ao propósito, aquela centelha que brilha em todas as nossas vidas, mesmo nas mais escuras. A dor nos força a encarar o abismo. Quando o coração se parte, quando o chão desaba, somos convidados a descer, a atravessar o véu do sofrimento até o silêncio que espera do outro lado. É nesse silêncio que a dor se transforma. Ela deixa de ser um peso e torna-se um espelho, refletindo não apenas nossas fraquezas, mas nossa força, nossa essência. A dor nos ensina que somos mais do que o corpo que sangra, mais do que a mente que se desespera. Somos a luz que persiste, mesmo na noite mais longa. Abraçar a dor é um ato de fé. É confiar que o abismo, com toda a sua escuridão, não é um fim, mas uma passagem. É entender que cada lágrima é uma oferenda, cada cicatriz, um mapa. No caminho do despertar espiritual, a dor é o fogo que purifica, que queima as ilusões do ego e deixa apenas a alma, nua, brilhante, inteira. Ela nos mostra que o sofrimento não é o oposto da alegria, mas seu complemento, como a sombra que dá forma à luz. Quando atravessamos o portal da dor, o abismo se revela não como um vazio, mas como um lar. Nele, a alma encontra repouso, sabendo que cada ferida foi um passo, cada perda, uma lição. A dor sussurra, e sua mensagem é clara: você é maior do que aquilo que te fere. No fundo do abismo, onde o silêncio abraça e a dor se aquieta, há uma pergunta que pulsa como um coração escondido. Qual é o propósito? O ego busca respostas grandiosas, feitos que ecoem, legados que resistam ao tempo. Mas a alma sabe que o propósito não é uma conquista, nem um destino marcado no horizonte. Ele é um fio invisível, tecido na essência de cada vida, que nos guia mesmo quando não vemos o caminho. Na dança da reencarnação, o propósito não se revela como uma verdade única, mas como um sussurro que muda de tom a cada existência. Em uma vida, ele pode ser o amor que oferecemos. Em outra, a dor que suportamos. Em outra ainda, o silêncio que escolhemos. Ele não está nas coisas que o mundo aplaude, mas nos instantes em que a alma se alinha com o eterno. Quando perdoamos, quando soltamos, quando olhamos para o abismo e, em vez de fugir, mergulhamos. O propósito é invisível porque não pertence ao visível. Ele não se mede em anos, em posses, em nomes gravados na pedra. Ele é a luz que carregamos, a verdade que buscamos, mesmo sem saber. Cada ciclo da alma é uma oportunidade de lembrar essa luz, de polir o espelho do coração até que ele reflita o que é real. O abismo, com sua escuridão, é o lugar onde essa lembrança acontece. Nele, o ego se cala e a alma ouve o chamado. Você está aqui para ser, não para possuir. Para sentir, não para explicar. Encontrar o propósito é desistir de procurá-lo. É parar de correr atrás de respostas e, em vez disso, sentar-se com as perguntas. É perceber que cada passo, cada queda, cada lágrima foi parte do caminho.
No silêncio do abismo, o propósito se revela não como um fim, mas como um estado de ser. É a paz de saber que a alma não precisa provar nada, porque ela já é tudo. Cada vida é um verso, cada morte, uma pausa. E o poema inteiro é o eterno, escrito em estrelas que nunca vemos. O abismo nos ensina que o propósito não está fora de nós, mas dentro, pulsando no vazio que tememos. Ele é o sussurro que diz: você é suficiente, não porque faz, mas porque é. E nesse instante, abaixe nós, alma sorri, livre, completa, em casa. No abismo, onde o silêncio se torna lar e o propósito se revela como um sussurro, a alma encontra a liberdade. Mas essa liberdade não é a que o ego imagina. Não é a conquista do mundo, nem a fuga da dor. É a libertação do eu, a dissolução do véu que nos separa do eterno. É o momento em que percebemos que o eu que tanto defendemos é apenas uma história, um eco passageiro na vastidão do que somos. O ego é um prisioneiro de si mesmo. Ele se aferra às suas narrativas, às suas vitórias e feridas, como se fossem sua essência. Mas no abismo, essas correntes se quebram. Olhar para o vazio é ver que o eu é uma ilusão, uma máscara que usamos para navegar o mundo. Quando soltamos essa máscara, não nos perdemos, nos encontramos. A alma, livre das amarras do ego, respira pela primeira vez, não como um indivíduo, mas como parte do todo, um fio na tapeçaria do cosmos. A reencarnação nos ensina essa lição, vida após vida. Cada existência é uma chance de desapegar, de deixar ir o que nos define temporariamente. O nome, o corpo, os desejos. Algumas vidas são como espelhos, mostrando-nos nossas fraquezas. Outras como chamas, queimando o que não serve. Mas todas nos levam ao mesmo lugar. O ponto onde o eu se dissolve e a alma se reconhece como eterna. O despertar espiritual, não, é alcançar algo novo, mas lembrar o que sempre foi. Libertar-se do eu é abraçar o paradoxo. Somos ninguém. E ao mesmo tempo, somos tudo. Somos a gota que se dissolve no oceano, mas também o oceano que contém todas as gotas. No abismo, essa verdade se torna clara. O silêncio nos mostra que não precisamos carregar o peso de ser alguém, porque já somos o que o universo é: luz, vazio, eternidade, a dor, o tempo, o ego. Tudo isso é transitório. A alma, porém, é o que permanece, dançando no vazio sem começo nem fim. Essa libertação é um salto de fé. É confiar que, ao soltar o eu, não cairemos, mas voaremos. O abismo, então, deixa de ser um lugar de medo e torna-se um céu. Nele, a alma é livre, não porque escapou, mas porque entendeu. Ela nunca esteve presa. O sussurro do abismo é sua canção de liberdade. Você é o eterno, vestido de instantes. No abismo, onde o ego se dissolve e a alma se liberta, há um instante de clareza. O eterno não é algo a ser alcançado, mas algo que sempre fomos. O abismo, com sua escuridão e silêncio, não é o fim da jornada, mas o retorno ao lar. Ele é o espelho final, onde todas as ilusões se desfazem e a alma se vê como é, uma centelha do infinito, vestida de tempo, dançando no vazio que é, cheio de tudo. A reencarnação nos trouxe até aqui, através de incontáveis vidas, cada uma um passo, cada uma um espelho. Algumas foram marcadas pela dor, outras pela busca, outras ainda pelo silêncio que fala. Mas todas tinham o mesmo destino: lembrar que o corpo é apenas um manto, que o ego é apenas uma sombra, que o tempo é apenas um sonho. No abismo, a alma despiu essas camadas e encontrou a verdade. Ela nunca esteve separada do eterno. O que chamamos de vida, de morte, de despertar, são apenas movimentos de uma dança que nunca começou e nunca terminará. O retorno ao eterno é um ato de rendição. Não é preciso correr, lutar ou provar. É preciso apenas ser. É fechar os olhos e sentir o pulsar da alma, que é o mesmo.
pulsar das estrelas do vento do vazio. É perceber que o abismo não é um lugar fora de nós, mas dentro, um espaço sagrado onde o finito e o infinito se encontram. Nesse espaço, não há medo, porque não há separação. Não há perda, porque tudo é um. A alma, livre, sorri, sabendo que cada ferida, cada dúvida, cada silêncio foi um caminho de volta para casa. O abismo sussurra uma última verdade. Você nunca esteve perdido. Cada vida foi um verso, cada morte, uma pausa, e o poema inteiro é o eterno, cantado em silêncios que o ego não ouve. Agora, no vazio, a alma repousa, não como um fim, mas como um começo sem fim. Ela é o vazio que contém tudo, a luz que brilha na escuridão, o sussurro que responde a todas as perguntas com uma só palavra: amor. E assim, o abismo se torna um céu. Nele, a alma não caminha, mas voa. Não busca, mas encontra. Não pergunta, mas sabe. O eterno a acolhe, e ela, finalmente, é.